Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Vou falar então desse artigo que foi publicado no JPGN em fevereiro desse ano. Então ele vai falar do cuidado multidisciplinar na dor abdominal refratária, diminuindo aí as internações e as idas à emergência também. Deixa eu só ver aqui. Foi. Então, a dor abdominal funcional, né, ela é um distúrbio, uma condição bem comum nas crianças, estima-se que afeta mais ou menos 20% delas, e isso faz com que gere uma perda da qualidade de vida, além disso, faz também com que elas tenham uma incapacidade funcional. Algumas dessas crianças ainda elas não respondem ao tratamento de primeira linha, e vai aumentando, consequentemente, as idas aos serviços de saúde, além disso, aumenta também os gastos. Então, eles falam, né, que essas equipes multidisciplinares de tratamento de dor abdominal, elas são compostas aí por um médico da dor, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e gastroenterologistas. E eles quiseram mostrar que esse tratamento multidisciplinar junto com o modelo biopsicossocial, eles quiseram ver se isso seria melhorado as condições dessas crianças que não responderam aos tratamentos de primeira linha. Então, o que eles viram foi que eles fizeram, então, né, o programa multidisciplinar da dor abdominal, eles fizeram no hospital do Texas, em Houston, em 2016. Esse estudo, ele durou de outubro de 2016 até maio de 2019. E o objetivo deles era justamente avaliar se essa abordagem multidisciplinar com essa criança com dor abdominal refratária teria uma associação, uma modificação com a assistência médica, e eles iriam mensurar isso através das visitas às emergências e às internações hospitalares dessas crianças. Então, essas crianças elas foram referenciadas das consultas ambulatoriais desse complexo hospitalar e elas tinham um diagnóstico de dor abdominal funcional refratária. E o que eles usaram? Eles usaram o Roma 4 para distúrbios de dor abdominal funcional e todas as suas categorias. Então, entrou síndrome do intestino irritável, migrânia abdominal, dispepsia funcional e dor abdominal funcional não especificada. Antes do ingresso, né, antes de começar o programa propriamente dito, eles fizeram uma revisão de prontuário de todas essas crianças e ainda eles fizeram um formulário, a família enviava esse formulário para eles, tendo certeza que eles se enquadravam mesmo nos critérios de Roma 4. Então, o que acontecia? Eles só comunicavam entre as equipes mesmo, a equipe do multidisciplinar com as outras equipes, só se essas crianças tivessem algum sinal de alarme. Então, elas não eram enquadradas primeiramente no estudo, eles voltavam para o gastroenterologista já primário, e eles referenciaram, por exemplo, se a criança estava com baixo peso, se tinha algum outro sinal de alarme de dor abdominal também, então ela voltava e não entrava no estudo naquele momento. Na equipe, então, deles, estavam incluídas o gastroenterologista pediátrico, o médico da dor e o psicólogo na primeira linha. Se eles julgassem necessário, eles poderiam ainda entrar com nutricionista, fisioterapeutas e até mesmo os assistentes sociais. E após a avaliação inicial, era realizado um plano personalizado com base na necessidade individual de cada paciente para fazer isso. As intervenções que eles fizeram é que todos os pacientes passavam por acompanhamento psicológico, eles foram avaliados se havia uma associação ainda com depressão, transtorno de ansiedade, somatização, visto que eles enfatizam, né, que a dor abdominal pode estar muito associada também a distúrbios psíquicos.
E aí eles foram ofertadas também técnicas comportamentais de como eles lidariam com essa dor. Eles ainda ofereceram terapia cognitiva comportamental, suporte ao pensamentos desafiadores e o biofeedback também. Esse biofeedback basicamente eles mediam os sinais vitais das crianças e como ao estímulo de dor ou se elas passavam por algum problema psíquico, como que elas reagiriam a isso. Então, eles também fizeram esse tipo de intervenção. Além disso, se fosse necessário, eles ainda ofereciam fisioterapia, medicamentos neuromoduladores, aconselhamento dietético. Eles também ofereciam aí uma dieta com baixo teor de FODMAP em alguns pacientes, acupuntura, estimulação elétrica transcutânea, e ainda, quando fosse julgar-se necessário, eles ainda encaminhavam para o acompanhamento psiquiátrico. Então, eles fizeram os métodos, né, de inclusão nesse estudo, eram crianças com acompanhamento prévio já com gastroenterologistas pediátricos do complexo hospitalar deles, eles tinham que ser residentes da região metropolitana de Houston, eles tinham que ter pelo menos uma distância até 1 hora de chegada no hospital deles. Então, se eles não se enquadrassem nisso, eles eram excluídos do estudo. Além disso, eles fizeram uma avaliação, né, de como como essas crianças frequentariam as emergências e as internações através do sistema do complexo. Então, eles conseguiriam ter esse controle se essas crianças frequentavam mais os hospitais ou não. Além disso, a data limite que eles colocaram, né, para avaliar se essa criança ficaria, quanto que ela usaria do sistema de saúde 1 ano antes e 1 ano depois, foi até maio de 2019, para eles não sofrerem impacto aí com a pandemia do Covid. Além disso, os pacientes, né, com diagnóstico prévio aí, como o Lucas já ressaltou na apresentação anterior, eles não foram excluídos, porque eles veem que podem ter, sim, essa coexistência de doenças orgânicas com a dor abdominal funcional. Então, o que eles avaliaram basicamente nesse estudo? Os dados demográficos, a duração dos sintomas na avaliação inicial, o número de gastroenterologistas pediátricos que eles já tinham visitado antes de ingressar nesse método, o número de procedimentos endoscópicos anteriores eles também quantificaram, essas idas a emergências e internações prévias por dor abdominal funcional ou por alguma dor em outros locais específicos, e as intervenções que eles fizeram também, quantos eles tiveram de demanda. Então, foram 58 pacientes no início, 38 deles foram incluídos, 20 deles foram excluídos, porque 13 moravam fora da área metropolitana que eles tinham delimitado no início. Um paciente recebeu atendimento em outro sistema de saúde, eles conseguiram descobrir, então ele foi excluído do estudo. Um paciente necessitou de abordagem cirúrgica por conta dessa dor abdominal, então eles também acabaram excluindo desse estudo. E 5 pacientes perderam o segmento, eles não conseguiram mais contato, então eles acabaram excluindo também. Sendo que 58% era do sexo feminino, eles conseguiram ver aí um pouco mais dessa prevalência. Os resultados que eles tiveram, então, foi 38 pacientes que eles incluíram no estudo, a maioria, então, eram brancos, né, eram 32 pacientes que compreendiam 84,2% dos pacientes incluídos. A maioria deles tinha um seguro privado. Além disso, eles viram que 35 pacientes já tinham feito endoscopia por conta da dor abdominal funcional e 18 deles tinham feito já colonoscopia, antes de passar para o estudo multidisciplinar. Além disso, eles já tinham passado entre 2 a 1 especialista, já tinham rodado antes de entrar no estudo multidisciplinar, e a prevalência mais ou menos de dor abdominal deles era de 2,9 a 2 anos antes de entrar no estudo. As intervenções que eles fizeram, né, foi então acupuntura, biofeedback, hipnose, eles também fizeram terapia comportamental, algumas usaram também
drogas neuromoduladoras, e algumas também fizeram a FODMAP, né, o baixo teor de FODMAP. Outros também precisaram fazer terapia psicocomportamental, e foi esses os resultados que eles tiveram. Então, eles conseguiram ver que o número de idas, né, ao pronto atendimento diminuiu de basicamente de 1 para 0 nesse intervalo interquatril aí que eles fizeram a análise. Eles ainda conseguiram fazer uma análise de regressão multivariada para identificar se tinha algum fator demográfico que poderia influenciar nessas diminuições de idas aí ao hospital. Eles conseguiram ver que a idade, quanto mais jovem, quanto mais jovem se ingressava nesse estudo multidisciplinar, eles conseguiam diminuir aí as idas ao pronto atendimento na questão da emergência. Já as internações, eles não conseguiram identificar nenhum fator demográfico que poderia ajudar aí nessa diminuição. Então, aqui a gente está vendo, né, a diminuição então, das visitas na emergência, e aqui são as internações que eles conseguiram aí quantificar. Então, houve uma diminuição em ambas, porém não teve nenhum fator demográfico, como eles avaliam aqui, na internação que pudesse ajudar, apenas a idade mesmo, que eles conseguiram ver que diminuiria as idas à emergência. Então, na discussão deles, eles falaram, né, que esse tipo de cuidado multidisciplinar diminuiu através de vastas terapias, né, principalmente biopsicossocial, que eles falam, a frequência de idas ao pronto atendimento e as internações em 1 ano, principalmente nos pacientes mais jovens. Então, isso, consequentemente, diminuiu a morbidade e os custos de saúde também. Eles falam, né, que desde esse artigo aqui, que foi de 1957, onde conseguiu caracterizar, definir o que era uma dor abdominal, né, funcional refratária, eles tentam achar vários tipos de terapêuticas para tentar diminuir essas idas e esses custos também. Então, eles falam que esse modelo biopsicossocial são várias modalidades psicológicas e neuromoduladoras, além do tratamento médico especializado. Eles reconhecem, né, uma natureza complexa e multifatorial dessa dor abdominal crônica, e eles ainda querem englobar dimensões genéticas, comportamentais, principalmente os familiares ajudarem esses pacientes, além da natureza física desse indivíduo. Então, eles querem cuidar, né? Eles propõem o cuidado da forma física, comportamental e social desses pacientes. Então, eles falam que isso eles conseguiram pela base de comunicação com os pacientes, uma estrutura para discussão dos sintomas e, além disso, as recomendações para as famílias, para eles também entrarem, como que o paciente vai lidar com essas questões. Eles também apresentando que, né, a dor abdominal funcional pode ser, sim, um transtorno primário, e ela também tem como, né, como eles soubessem lidar com isso, eles também poderiam ter um importante componente terapêutico. E, além disso, eles falaram que a disponibilidade da equipe também pode ter ajudado bastante nessa questão dessa diminuição aí de idas ao pronto atendimento. Eles já tinham falado, né, eles ressaltam que estudos em adultos, eles veem que essa importância da relação do médico-paciente ajuda bastante nas questões das conduções das dores crônicas, e que nessas crianças mais jovens, como eles estabeleceram uma relação médico-paciente e pais, eles acreditam que isso seja o sucesso de ter diminuído bastante nessa população. Porém, eles ressaltam que necessitam de maiores estudos, né, para identificar quais as ações mesmas foram mais benéficas, né, qual que eles fizeram, incluindo também o que eles poderiam ver dessa relação médico-paciente, o que os pais viram de melhora nessa questão. Então, eles falam que o cuidado multidisciplinar nesses pacientes levou, né, à satisfação familiar, a melhora dos sintomas e a qualidade de vida dessas crianças. E que mais estudos prospectivos e longitudinais para avaliar a evolução e indicadores de qualidade após um ano também deveriam ser feitos.
Eles ainda relatam que eles tiveram algumas limitações nesse estudo. Por exemplo, o desenho retrospectivo, eles poderiam ter perda de informações relevantes, como qual a terapêutica foi realizada em cada indivíduo. Além disso, a adesão do tratamento proposto, que eles não fizeram esse controle. Os pacientes também poderiam ter recebido atendimento fora do serviço, né, fora do complexo hospitalar deles, e poderia não ter sido descoberto. O estudo não foi desenhado também para examinar a mudança nos custos, o quanto isso diminuiu os custos dele, então teria que fazer estudos no futuro para ter esse conhecimento. E os pontos fortes do estudo, eles também ressaltam que o estudo foi obtido através de crianças mesmo com dor abdominal funcional refratária, que foram atendidos no próprio complexo deles e não de uma população selecionada. Além disso, eles utilizaram dados objetivos obtidos no prontuário eletrônico e também avaliando a frequência de idas ao pronto atendimento. E a conclusão que eles tiraram é que os programas multidisciplinares, né, de dor abdominal podem ser uma intervenção eficaz para reduzir a procura por tratamentos de urgência, em particular nessas crianças mais jovens. E que estudos, né, prospectivos e longitudinais avaliando aí indicadores de qualidade por mais de um ano são necessários para determinar a efetividade a longo prazo desse tratamento multidisciplinar. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!